Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. Estamos Bom começando dia. aqui ao vivo a nossa nona conferência municipal e temos um assunto hoje, um assunto deveras interessante. E temos aqui alguns professores e professoras para tratar desse tema. E vamos lá, né, gente? A gente está aqui ao vivo, aproveito para saudar todas aqui presentes. Jennifer, Jaqueline, Ronise, Laila, eu sou Alessandro Seara, o apresentador de vocês nessa manhã. Então, para começar, a gente tem um caso para discutir com vocês aqui, em relação ao universo digital e educação. Ronise, a palavra é sua. Pessoal, bom dia. Muito obrigada por vocês terem topado participar dessa conversa coletiva. Na verdade, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu sou professora do ensino fundamental e estou totalmente desesperada em relação à questão do uso do celular em sala de aula, né? Nós já sabemos aí da Lei 15.100, dessa proibição do uso do telefone em sala, mas parece que os alunos continuam ali aprisionados do telefone celular, né? Eles não conseguem ficar em sala de aula sem fazer o uso desse aparelho. Então, pessoal, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu já tentei de tudo, mas eu não consigo avançar em relação a isso com eles em sala de aula. Sim, Jennifer, vamos. Eu gostaria muito da ajuda de vocês. Você gostaria de falar? Bom dia, pessoal. Eu sou a Jennifer, sou professora do ensino fundamental também, e eu super compartilho desse sentimento, Ronise. Isso tem muito a ver com esse mundo digital que a gente vive, né? Esses algoritmos dessas redes têm criado bolhas, né? E isso daí a gente acaba vendo também textos e artigos que falam a respeito disso. Um exemplo desse é os algoritmos e a errância, notas para ensinar em um mundo digital, que até motivou também o nosso título do seminário, né? Eu não lembro muito bem o nome do autor desse artigo, é Luiz Antônio alguma coisa. Então, ele explica, né, nessa questão dos algoritmos e mostra aquilo que a gente já pensa já, né? Questões que a gente já traz de gostos pessoais e afins. E aí a gente tem essa sensação, né, que os alunos estão presos dentro de si mesmos, sem aquele espaço mesmo para poder se arriscar em fazer alguma coisa nova, dentro de sala ou fora também. Vão naquele looping, né, de ficar rolando telas e só consumindo aquilo que reflete eles mesmos, né, aqueles gostos pessoais que já estão ali com eles. E aí eles não têm esse contato com aquilo que é diferente, né? Tenho tentado contornar isso daí, é desafiador, mas tenho tentado contornar isso daí em sala de aula, criando algumas experiências que sejam diferentes dessa lógica dos algoritmos. Algumas experiências mais abertas, que tragam esse inesperado, essa surpresa, e que desafiem eles a sair dessa repetição. Você quer falar, Jaque? Pode seguir. Quero, por favor. Então, gente, né, bom dia. O meu nome é Jaqueline e eu sou professora também do primeiro ano do ensino fundamental. E, Jennifer, eu acho que é isso mesmo, sabe? Os algoritmos, muitas vezes, eles tendem a antecipar os nossos passos, sabe? Eles sequestram o nosso futuro como que se eles já soubessem aquilo que nós desejamos antes mesmo de nós. É algo assim estranho, digamos. E quando tudo assim parece previsível demais, né? Não sobra espaço mesmo para dúvida, para o erro e muito menos para surpresa. Mas eu entendo que aprender muitas vezes é justamente isso, né? É sair de nós mesmos, encontrar o outro e ao mesmo tempo recomeçar. E eu percebo também que é na dúvida que nasce a alegria da aprendizagem. Porque para se ter um currículo que seja alegre, nós precisamos devolver aos alunos o direito de experimentar o incerto, né? De enfrentar, né? As perguntas que muitas vezes não
não tem respostas prontas, né? E eu acredito que esse é o caminho da verdadeira aprendizagem. Por exemplo, lá na minha sala, quando os meus alunos começam a me perguntar, né, pedir respostas prontas, eu já sei que vem um projeto por aí, né? Porque eu tenho a tendência de nunca dar as respostas. Eu sempre tento instigar para que eles busquem por meios de mais perguntas, né? Aquilo que eles almejam mesmo, aquilo que eles pretendem. E aí, às vezes, eles tendem a ficar irritados, né? Porque eles querem tudo na palma da mão, mas na maioria das vezes costuma dar certo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Laila Daena, sou professora da EJA e complementando o que você falou, Jaque, na escola em que eu trabalho, isso ficou muito claro. Então, lá a alegria apareceu quando as professoras, nós professoras, né, começamos a criar encontros que ampliaram a vida dos estudantes. E aí tem um caso especialmente da aluna Madalena. Acho que eu comentei com vocês isso em outra conferência, mas vou trazer de novo. Ela tinha uma história muito marcada pelo sofrimento, pela dor e por abusos e, consequentemente, exclusão, né? E na escola a gente fez de tudo, então, que ela não fosse marcada e reduzida a uma vítima. Muito pelo contrário, nós professoras criamos um espaço para sua autonomia, para seus desejos e para sua potência. Organizamos oficinas, momentos de cuidado e socialização. E aí observamos, né, uma grande crescente pela estudante, ela começou a demonstrar mais afinco, mais alegria, e isso mostra muito a educação ética, né? Inspirada em Deleuze, que nós estudamos anteriormente também. E essa educação ética, ela acontece quando a gente não impõe regras universais, tal como os algoritmos, né? Mas a gente sim cria encontros que aumentam a potência de viver e de conhecer. E é esse o movimento que traz a alegria, né? No aprendizado e na sala de aula. Passo minha palavra agora para o professor Alessandro. Primeiramente, né, eu tinha feito já a abertura, mas eu não me apresentei de todo, né? Eu sou Alessandro, eu sou professor de ciências nos anos finais do ensino fundamental e em cima de tudo isso que vocês estão dizendo, não é? Eu sinto que o grande desafio, na verdade, existe essa lógica fechada comum, para preferência com as crianças, dos alunos. Eu vou dar exemplo do que me aconteceu. Na escola em que eu trabalho, um lago, pequeno lago, não é? Que não é tão bem cuidado, né? Na verdade, ele está bem sujo atualmente, e até tem um lado para as minhas aulas, né, para serem mais interativas. E nesses dias de mais calor, não é? Algumas crianças, né, do sétimo ano olharam o laguinho, aquela sensação de calor, elas de repente disseram, não é? Ah, tá quente, a gente não pode entrar no lago um pouco, tal, só para conhecer? A primeira tentação nossa é dizer não, de jeito nenhum, mas assim, até porque eu não diria nunca, né, para eles entrarem, porque o lago é muito sujo. Eu não sei se tem algum foco ali, de repente, Aedes aegypti, alguma coisa, e eu tenho minhas responsabilidades como professor. Se algo acontece com os alunos, sou eu quem assumo a responsabilidade e a escola junto comigo. Assim, mas também dizer, eu tive uma ideia, eu tive uma sacada. Eu virei para os alunos e disse: olha, ontem eu vi um rato morto boiando no lago. O que vocês acham? O que parece para vocês? Então, não impus, não proibi, não autorizei. Eu ofereci uma realidade, ofereci algo da realidade ali, na sua complexidade,
E elas começaram a se questionar, né? Nossa, é mesmo, né? Um rato morto. Olha, mas tem um mosquito ali, tem algo de estranho. Elas mesmas começaram a discutir a realidade, começaram ali a se questionar a esse respeito, diante da pergunta, e aí na reflexão. Parece que o Alessandro caiu, né? Eu vou então seguir aqui contando o caso dele, porque ontem tivemos a oportunidade de conversar um pouco e ele acabou me contando desse caso aqui, então eu vou finalizar aqui a fala dele por ele, tá? Peço licença. Então, quando os alunos se depararam, né, com essa situação do lago, é, o resultado foi que eles Mais tiveram alguém que quer falar? Não sei, refletir. de repente, Moniz, você que trouxe a questão. Alessandro, como nós nos encontramos ontem, você me contou esse episódio do lago, eu continuei contando porque você caiu, vou passar a palavra aqui. Parei na parte que eles começaram, a partir disso, né, a partir da sua resposta, a refletir e puderam tomar essa postura, né, de decisão também. Bom, então, ditos os casos, Ronise, você que trouxe o problema, você tem algo a dizer para a gente? A gente conseguiu responder a sua questão? Pessoal, agora eu consegui entender um pouco melhor, né? Ouvindo aí de vocês, cada um foi trazendo sua experiência, essa vivência, isso é muito importante para nós, porque às vezes nós ficamos com aquela ideia ali que só acontece em nossa aula, é só na nossa disciplina, e foi bem importante o que vocês mencionaram, essa questão da alegria do currículo, vamos dizer assim, que não está somente em evitar ou negar esse uso do celular, né, pessoal? É muito mais do que isso, vai além, né? Nessa questão ali de trocar, criar experiências diferentes daquela lógica que nós estamos ali totalmente centralizados, criar espaços de encontro, de dúvida, de descoberta e de responsabilidade também, fazer com que esse uso ele seja ali de uma maneira mais consciente. Então, todos os relatos foram de grande valia. Eu agradeço muito a participação de vocês, as contribuições, e agora eu me sinto até mais aliviada em relação a essa situação que eu expus. Bom que a sensação é de alívio, e eu acho que com isso a gente pode então encerrar essa nossa transmissão. Agradeço muito a presença de você, Laila, de você, Jaqueline, de você, Jennifer, de você, Ronise, e aguardem nesse mesmo canal as nossas próximas conversas a esse respeito. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, de tudo aquilo que vocês já sabem, já estão carecas de saber, ou para careca de saber, né? E